Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja a honra, o louvor e a glória para sempre. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 14. Toda a ceia do Senhor, eu estou pregando essa série, que começou no capítulo 13 e vai até o capítulo 17, que trata exatamente daquele momento onde Jesus está à mesa com os seus discípulos, participando da ceia e trazendo poderosas instruções para eles. Chegamos agora no capítulo 14 e vamos ler do versículo 15 a 31. Eu sei que na Bíblia de vocês a divisão começa a partir do versículo 16, mas de fato a melhor divisão começa a partir do versículo 15, como eu vou explicar ao longo do sermão. Lembrando que na Bíblia original não existiam esses títulozinhos, bem como essa divisão em capítulos e versículos. Então nós vamos começar do versículo 15. Versículo 15 até o versículo 31 formam um único bloco de pensamento. Diz assim a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele continua o seu monólogo, e ele então diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. E deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste o que eu vos disse: vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Vamos orar ao nosso Deus, buscando a iluminação do Espírito. Bendito Deus, nós, como teu povo nesse momento, nos achegamos à tua presença, reconhecendo que precisamos do Senhor nessa hora, da instrumentalidade do teu Espírito, desse auxiliador maravilhoso que nos auxilia, inclusive, nesses momentos. Que Ele nos auxilie na interpretação correta e, sobretudo, na aplicação da Tua Palavra em nossos corações, para que possamos não apenas ter conhecimento das verdades divinas, mas sermos transformados por elas. Em nome de Jesus, que nós te oramos. Amém. Qual foi a maior experiência da sua vida? Se nós fizermos essa pergunta, com certeza muitas pessoas vão lembrar talvez daquela viagem inesquecível. Ou talvez de uma coisa não tão boa que aconteceu.
e que você lembra de forma cômica. Talvez o dia do seu casamento, o dia onde você encontrou a sua esposa, o dia onde você realizou um sonho que tanto você lutou e labutou por ele. Mas para um cristão, qual é a maior experiência da sua vida? Sem sombra de dúvidas, a maior experiência na vida de um cristão é o dia onde ele se transformou uma casa. É o dia onde ele foi transformado por Deus. É o dia onde Deus começou a habitar no seu coração. A maior experiência para um cristão é nada mais, nada menos do que experimentar essa comunhão com Deus. Essa é a maior experiência. São aqueles momentos que podem ser os mais simples, os mais singelos, nos locais mais diversos possíveis, nas horas boas ou difíceis da vida. É aquele momento onde você experimenta a comunhão com Deus. Com certeza, essa é a grande experiência da vida do cristão. Mas você sabe de fato o que significa ter comunhão com Deus? Nesse texto, Jesus começa a ensinar aos seus discípulos verdades muito profundas, que tinham implicações profundas não apenas para eles, os primeiros, mas para nós, que fazemos parte da Igreja de Cristo. Jesus está ensinando lições poderosas. Nós vimos que no capítulo 14, ele começa então a confortar o coração dos discípulos, dizendo que ele ia para junto do Pai. E agora então ele começa a trazer uma gloriosa promessa, a promessa do Consolador, do outro Consolador, do próprio Espírito de Deus. Mas antes de analisar esse texto, vamos nos lembrar do contexto onde ele está inserido. Nós estamos tratando aqui do capítulo 13 ao capítulo 17, daquilo que nós chamamos o discurso de despedida do Senhor Jesus. Aquilo que Marcos, Mateus e Lucas narram de forma bastante simples, que é aquele momento da ceia, onde Jesus está ali com os discípulos para participar, para instituir a ceia do Senhor. João vai nos narrar de forma longa, detalhada. E esse discurso de despedida, que começa no capítulo 13, vai até o capítulo 17, e ele tem 3 partes muito claras. A primeira é a introdução, onde João lembra do amor de Jesus por eles. Jesus vai mostrar o seu amor por eles. Nós vemos capítulo 13, versículo 1 a 30, nós temos a cena do lava-pés, nós temos também a cena onde Jesus anuncia a sua traição. É a introdução do discurso. Mas no capítulo 13, versículo 31, começa propriamente esse discurso de despedida. Há um prólogo, no capítulo 13, versículo 31 a 38, onde Jesus ensina fala a respeito da sua partida e a respeito do amor. No capítulo 14, nós vimos, no último sermão, do versículo 1 a 31, ele fala a respeito desse momento, ele está partindo para o Pai, mas ensina que ele mesmo é o caminho, a verdade e a vida para o Pai. E agora, no capítulo 14, no versículo 15 até o versículo 31, ele faz uma promessa gloriosa, que é a promessa do Espírito Santo, do Consolador, do Ajudador. E essa promessa vai do capítulo 14, do versículo 15 até o versículo 31. Agora vamos olhar o texto em si. Por que nós dividimos no versículo 15 e não no versículo 16, como está na nossa versão? Bom, João ele vai usar, como vários autores do Novo Testamento, uma técnica literária muito comum para formar blocos de pensamento, que nós chamamos de inclúcio. Inclúcio consistia em você colocar uma palavra no início e outra, geralmente, no final, formando um bloco. Então, se você observar o versículo 15 e o versículo 21, eles formam exatamente esse bloco, essa inclúcio, que tem a ver exatamente com a ideia de amor e guardar os mandamentos. Jesus diz assim: se vocês me amam, vocês vão guardar os meus mandamentos. E ele então promete o Espírito Santo e termina falando mais uma vez a respeito da guarda dos mandamentos. É a primeira parte, essa seção. A relação entre amor, mandamentos e Espírito Santo. O segundo bloco começa com uma pergunta no versículo 22, quando um homem chamado Judas, possivelmente um dos discípulos, não Iscariotes, ele pergunta a Jesus: Senhor, de onde procede que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo?
E aí começa então a segunda parte, onde Jesus vai responder aquela pergunta que é feita a ele. Então, o gênero aqui é um gênero narrativo, mas aqui nós temos o que nós podemos chamar de um monólogo dialógico, ou seja, o monólogo é aquele momento maior, mais longo, é aquela argumentação mais longa que Jesus vai fazer. O tempo todo ele está falando de forma longa, demorada. E em meio a esses monólogos, a esses ensinos de Jesus, existe muitas vezes essas perguntas, esses diálogos, que é o que nós temos aqui. Então essa é a forma literária. Quando nós vemos no capítulo 14, do versículo 1 a 14, Jesus havia tratado a respeito da importância da oração. É assim que ele termina no versículo 14: se me pedis alguma coisa em meu nome, eu farei. E agora Jesus começa a tratar de outro assunto. O seu foco agora é exatamente sobre o amor e a obediência. Amor e a obediência. E ao longo do versículo 15 até o versículo 31, essa ideia de amor e obediência vai ser repetida várias vezes. Observe comigo. Versículo 15: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Versículo 21: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Versículo 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Versículo 24, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Versículo 31, para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Ou seja, ele guarda as palavras do Pai. Então, ao longo de toda essa sessão, a ideia central é essa: o amor e a obediência, atrelados a essa ideia desse ajudador que Jesus está prometendo aos discípulos, que vai ajudá-los nesse processo de obediência, de amor. Essa promessa gloriosa. Portanto, a ideia do texto é muito simples. A tese, o argumento central é exatamente sobre o amor obediente e a promessa do Espírito. Jesus, então, faz essa junção maravilhosa entre o amor obediente e a promessa do Espírito. Nós poderíamos até dividir o texto em 3 partes. Primeiro, ele vai falar a respeito dessa obediência amorosa com a ajuda do outro paráclito. Ele fala no versículo 15 a 21. Jesus diz assim: vocês, se me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos, mas eu vou rogar ao Pai para que alguém ajude vocês nisso. Um outro paráclito. Enquanto Jesus estava, ele ajudava os seus discípulos nesse processo de obediência. Mas agora ele vai enviar um outro paráclito, que é o significado da palavra consolador, que eu vou explicar em breve. A segunda ideia, no versículo 22 a 24, é a obediência amorosa e a resposta do Pai e do Filho mediante o Espírito. Então, como é que Deus responde essa obediência amorosa? E nós vamos ver isso do versículo 22 a 24. E por último, do versículo 25 a 31, Jesus fala sobre a obediência amorosa através do ensino da paz e exemplo de Cristo mediante o Espírito. Então, ele vai prometer que nesse processo de obediência amorosa, nós vamos ter um professor maravilhoso, um professor incansável. E esse professor incansável, o tempo inteiro, vai estar nos ajudando nesse processo de obediência e nos apontando o exemplo do próprio Cristo. Então, o amor obediente e a promessa do Espírito Santo. Agora vamos analisar verso por verso, primeiro do versículo 15 a 21, a obediência amorosa com a ajuda do outro paráclito. Os discípulos, nesse momento, eles estavam muito tristes porque Jesus havia dito que iria embora. E realmente a presença de Jesus representava muito para eles. Era o seu mestre, o seu professor, o seu companheiro, o seu ajudador. O tempo inteiro Jesus estava com eles. E quando Jesus então fala que vai embora, na mente dos discípulos isso era uma grande perda. O mestre vai. E agora, como nós vamos ficar? E Jesus então anuncia e faz essa gloriosa promessa. Então ele continua a sua palavra de consolo, apresentando, relacionando essa ideia de amor e obediência à pessoa do Espírito. E é assim que ele começa, com essa condicional. Ele diz assim: se me amais, guardarei os meus mandamentos. Jesus já havia demonstrado o seu amor no capítulo 13, versículo 1. João diz que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim.
Jesus declarou o amor por eles e havia inclusive ordenado que eles deviam amar uns aos outros, no capítulo 13, versículo 34 e 35. Mas é a primeira vez aqui no quarto evangelho que Jesus fala do amor deles por ele, ou seja, os discípulos deveriam responder o amor de Jesus amando a Jesus. E o que é amar? Amar significa obedecer. E aqui nós temos essa condicional, e Jesus obviamente não está assumindo que os seus discípulos não o amavam, ele não assume que eles também o amavam, ele nem mesmo trata isso como uma suposição, mas Jesus projeta uma condição e estipula uma consequência. O amor está essencialmente ligado à obediência. Amor é obediência. Não existe outro tipo de amor para com Deus. Amor é obediência. E os verdadeiros discípulos vão obedecer a Ele. Então Jesus diz assim: se vocês realmente me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. Obviamente esses mandamentos tinham a ver com tudo aquilo que Deus havia dado no Antigo Testamento, sobretudo na lei moral, conforme interpretado por Jesus, como ele faz, por exemplo, no Sermão do Monte. E Jesus diz assim: amor e obediência são coisas inseparáveis. Mas como nós podemos amar a Deus? Como os discípulos iam conseguir se Jesus estava indo embora? Jesus está estabelecendo uma relação indissociável entre amor por Ele e obediência a Ele. Mas como eles vão conseguir ser o mestre? Jesus então vai fazer essa promessa gloriosa. Veja o versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus vai pedir um outro Consolador. E qual o significado da palavra Consolador? A palavra Consolador é a palavra grega que João usa aqui para Paráclito, que é um título que vai ser atribuído aqui ao Espírito Santo. E o que era um Paráclito naquela época? Bom, esse termo Paráclito, ele tinha um sentido eminentemente legal. Então o Paráclito era uma espécie de conselheiro legal, uma espécie de advogado, de jurista, alguém que geralmente você consultava em questões referentes à lei, quando você precisava de alguém. Então você precisava, naquele mundo greco-romano, você precisava de um conselheiro, você precisava de um Paráclito, de alguém que lhe ajudasse. E essa palavra, ela tem essa ideia de alguém que é um auxiliador, um intercessor, um conselheiro, um encorajador. E apenas João usa essa palavra em todo o Novo Testamento. Ela aparece 5 vezes. Por exemplo, no capítulo 14, versículo 16, Jesus fala e usa essa expressão consolador. No versículo 26, ele usa mais uma vez a palavra consolador. Ele usa também no capítulo 15, versículo 26, ele diz assim: quando vier o Consolador. No capítulo 16, versículo 7, ele também vai usar a palavra Consolador. Então, só aí no capítulo 14 e 15, nós temos os 4 usos que João faz dessa palavra Consolador. Mas João faz um outro uso, não aqui no Evangelho, mas sim lá na sua primeira epístola. Vamos abrir rapidamente em 1 João, capítulo 2, versículo 1, e vai nos ajudar a entender o que é um Consolador. João diz o seguinte: filhinhos, João 2,1, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos um Paráclito junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aqui, essa é a mesma palavra que é atribuída a Cristo. Então, Jesus, o Paráclito, o ajudador, vai subir ao Pai, e ele está junto do Pai. Aqui o nosso tradutor opta pela palavra advogado, mas é a mesma palavra grega. Mas a ideia de um consolador, de um Paráclito, é um auxiliador, um intercessor, um conselheiro, um encorajador. Ou seja, alguém que faria o que Jesus fez com eles. Foi isso que Jesus fez durante todo o seu ministério. Jesus os encorajou, intercedeu, orou por eles, os acompanhou, os encorajou. E Jesus diz: agora eu vou pedir ao Pai que envie um outro Paráclito.
Mas há uma palavra importante aí no versículo 16, preste atenção, é a palavra outro. Existiam duas palavras gregas para outro. Tem uma palavra que é héteros, que nós conhecemos, ou seja, um outro completamente diferente, uma coisa que é outra, mas diferente. Existe a palavra aulos, que é um outro exatamente igual, ou seja, do mesmo tipo. E é exatamente essa palavra que Jesus está dizendo. Ele está dizendo, eu vou pedir ao Pai, e Ele então vai enviar um outro paráclito, ou seja, alguém semelhante a mim, igual a mim. Eu vou enviar para vocês um outro conselheiro, igual a mim, do mesmo tipo que eu. Isso é maravilhoso, porque ao longo do seu ministério, o Espírito sempre esteve com Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito sempre estiveram juntos. Por exemplo, no nascimento de Jesus, nós vemos que o nascimento dele foi conforme o Espírito Santo. No batismo de Jesus, ali estava o Espírito Santo. No ministério de Jesus, nós aprendemos que tudo que Jesus fez foi mediante o poder do Espírito Santo. Quando Jesus morre na cruz, em Hebreus 9,14, o autor diz que Jesus se oferece ao Pai mediante o Espírito. Quando Jesus ressuscita, Paulo diz também que na ressurreição, Cristo então é ressuscitado mediante a obra do Espírito. O Espírito foi o grande companheiro de Jesus. O íntimo amigo de Jesus, que nunca o desamparou na sua caminhada. E Jesus está dizendo, eu vou enviar para vocês alguém exatamente como eu. Mas tem uma diferença. Ele vai estar para sempre com vocês. Na verdade, vocês não vão vê-lo, mas ele vai morar dentro de vocês. Eu morarei dentro de vocês. E o cristão tem dois paráclitos: o Espírito, esse conselheiro, ajudador. O Espírito, como ele diz no versículo 17, o Espírito da verdade. Versículo 17, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E esse versículo é muito mal interpretado. Algumas pessoas dizem que o Espírito Santo realmente não habitava nos crentes do Antigo Testamento, e é impossível alguém, obviamente, ser salvo sem a obra do Espírito. Não é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus está dizendo é que esse paráclito habitava, porque Jesus era o paráclito. Jesus diz, esse Espírito que vocês conhecem, por quê? Porque ele habita convosco, ou seja, através de Cristo, da ação de Cristo, o Espírito já estava com eles. Mas agora esse Espírito vai morar em vocês. Vocês não estarão sós, vocês não estarão sozinhos. Eu vou continuar com vocês mediante o Espírito. Ele diz de forma maravilhosa, versículo 18, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros, mas enquanto eu não voltar, vocês terão eu mesmo. Vocês terão o meu melhor amigo, a terceira pessoa da Trindade que vai estar com vocês. Ele estará em vocês. Ele continua, versículo 19, ainda por um pouco e o mundo não me verá mais, vós também me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, ele continua, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. E Jesus diz assim, então, através dessa obra gloriosa, vocês vão compreender naquele dia que eu estou no Pai e o Pai está em mim e nós estamos em vocês, ou seja, nós estamos dentro de vocês. Eu não vou deixar vocês, eu vou morar dentro de vocês. Que coisa gloriosa. Ele então diz, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ele repete, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, aquele que me ama e guarda os meus mandamentos, e vai ter esse conselheiro maravilhoso, esse ajudador dentro dele, para que então guarde esses mandamentos. E vocês então vão experimentar desse relacionamento maravilhoso.
E vocês então serão amados pelo Pai. E eu vou me manifestar a vocês. Eu vou estar com vocês. Isso é maravilhoso, porque aparentemente, quando Jesus fosse embora, eles nunca mais veriam Jesus Cristo. Jesus disse, não. Eu vou me manifestar a vocês de uma forma gloriosa. O Espírito estará em vocês. Jesus está prometendo o Espírito Consolador, que pode ser traduzido talvez aqui de forma melhor por auxiliador, intercessor, conselheiro, encorajador. Jesus diz, vocês nunca estarão sozinhos. Eu cuidei de vocês e amei vocês até o fim. E agora o Espírito vai cuidar de vocês em cada momento da vida de vocês. Que promessa gloriosa. Geralmente nós achamos que a ausência física de Jesus é uma espécie de problema para o cristão. Mas Jesus promete que Ele estará conosco, dentro de nós. Um auxiliador, um intercessor, um conselheiro, um encorajador. E agora no versículo 22, Jesus mostra como essa obediência amorosa está relacionada à resposta do Pai e do Filho mediante o Espírito. Ele diz assim, disse-lhe Judas, não Iscariotes, de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Judas então pergunta, como é que vai ser essa manifestação? Como é que vai ser? E Jesus diz, e responde a ele, respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, mais uma vez, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Que coisa maravilhosa. Então, o Espírito não apenas vai ser esse conselheiro, mas agora, como consequência dessa vida de conversão, de transformação, como meus discípulos, vocês vão ser o lar da Santíssima Trindade. Deus vai morar dentro de vocês. Vocês vão ser a casa de Deus. Vocês vão ser o lar de Deus. O Espírito Santo é um preparador de lar celestial. Nós nunca pensamos em nós dessa forma. A tarefa do Espírito é preparar a nossa vida para ser o lar de Deus. Jesus então envia o Espírito para que o Pai e o Filho se sentissem em casa. E a obra do Espírito em nós é preparar em nós uma casa, é transformar a nossa vida em um lar para a Santíssima Trindade. Esse é o ministério do Espírito. Ele nos faz sentir em casa com Deus, mas nos transforma em casa. É através da obra do Espírito em nós que Deus, Pai e Filho, vem habitar em nosso coração e dizem, eu sinto-me em casa aqui. O Deus do universo, aquele que reina sobre todas as coisas, olha para pecadores como eu e você, habita em nosso corpo e dizem, aqui é a minha casa. Eu sinto-me em casa aqui. O Espírito faz com que corpos pecadores e mortais como os nossos seja o lar de Deus. É isso que Jesus está ensinando aqui. Que coisa maravilhosa. E Jesus continua, quem não guarda as minhas palavras, versículo 24, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está mostrando que essas palavras eram do próprio Pai. E com a graça desse professor, aliás, com a graça desse conselheiro, desse intercessor, eles então iam, e com a morada dele, eles iam então conseguir guardar a palavra do Pai. E aí vem o terceiro movimento no argumento, na conversa de Cristo com os discípulos, que começa no versículo 25. E isto vos tenho dito, estando ainda convosco. Ou seja, Jesus está dizendo, o tempo inteiro eu estou ensinando isso, mas o Paráclito, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de
tudo o que vos tenho dito. Que coisa maravilhosa. Jesus diz, eu estou enviando o Paráclito, eu estou enviando para vocês um auxiliador, um conselheiro, um intercessor, um ajudador maravilhoso. Eu estou enviando para vocês um preparador de lá. Ele vai trabalhar no coração de vocês, de tal forma que dentro de vocês a própria Santíssima Trindade habite. Mas ele também será um professor maravilhoso. Então, enquanto eu estive com vocês o tempo todo, eu estive ensinando, mas agora vocês não terão um professor ocasional, vocês terão um professor 24 horas dentro de vocês. Um professor que nunca vai abandonar, que nunca vai desistir dos seus alunos, que nunca vai dizer, estou cansado. E esse Espírito, então, ele vai ensinar todas as coisas, e vai lembrar tudo que eu tenho dito, todo o ensino de Jesus seria lembrado. E o quarto evangelho é um exemplo disso, não é? O quarto evangelho é exatamente isso, é Cristo trazendo essa lembrança aos seus discípulos, especialmente a João lembrando, escrevendo o evangelho. Obviamente que tem um sentido da inspiração aqui, onde o Espírito iria trazer essas memórias daquilo que Jesus ensinou, mas o papel do Espírito também é nos lembrar a palavra de Deus, a mim e a você. Jesus está dizendo, eu estou enviando um professor para vocês. Ele será um professor 24 horas. E ele continua dizendo, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos lhe dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, ou seja, turbar é ficar amedrontado, agitado. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A palavra grega que João usa aqui para atemorizar é, não sejam covardes, temerosos. Por que é que vocês estão com medo? Eu estou enviando alguém exatamente como eu, que vai estar com vocês. Dentro de vocês. Versículo 28, ele continua, ouviste que eu vos disse, vou e volto para junto de vós, se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Jesus diz, então, vocês deviam se alegrar, porque eu estou indo para o Pai. Eu estarei dentro de vocês, minha presença trará paz a vocês. E é isso que o Espírito Santo, além de ser esse paráclito, auxiliador, preparador de lá, além de ser um professor, ele seria aquele que traria paz. Mas eu vou junto para o Pai. E Jesus então diz, o Pai é maior do que eu. O que é que Jesus está querendo dizer com essas palavras, o Pai é maior do que eu? Será que, de fato, Jesus está dizendo que Deus Pai é maior do que Deus Filho? Obviamente não. Nós temos um único Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus. Uma só substância em 3 pessoas. Então, o que é que Jesus está querendo dizer? Bom, aqui o que Jesus está ensinando é o que nós chamamos de uma subordinação funcional. O que significa isso? Em seu estado de humilhação, Jesus, como Deus homem, ele então, em seu estado de humilhação, ele vem obedecer ao Pai, ele vem se colocar em um estado de inferioridade ao Pai. Então, enquanto que ontologicamente, enquanto ser, ele seja uma única substância, uma só pessoa, em profunda igualdade, nessa obra da salvação, o Filho então se coloca nesse estado de humilhação, onde reconhece a autoridade do Pai. Paulo fala um pouco disso em 1 Coríntios, no capítulo 11, abra sua Bíblia, por favor, onde o apóstolo Paulo também nos ensina esse princípio, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3, quando ele diz o seguinte, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo o homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. É o mesmo princípio. E o mesmo ocorre em relação ao homem e à mulher. Não é que eles são ontologicamente diferentes. Ambos foram criados à imagem de Deus. Mas Deus, posicionalmente, cria com propósitos diferentes. É uma subordinação funcional. De acordo com os planos de Deus. E é exatamente isso que Cristo está dizendo.
E ele então continua no versículo 29, disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque vem aí o príncipe do mundo, ele está se referindo a Satanás, e ele nada tem em mim. E agora você vai entender o que Jesus diz quando ele diz que o Pai é maior do que eu. Quando ele diz assim, contudo eu procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me ordenou. Então ele vem nesse estado de humilhação para obedecer toda a lei em nosso lugar, para conquistar uma justiça que nós não temos. Jesus diz, aí vem o príncipe do mundo. Ele está preparando os discípulos exatamente para aquele momento onde ele será preso, onde ele será julgado, onde a cruz o espera. Eu amo o Pai e faço o que Ele me ordena. De alguma forma, Jesus está dizendo assim, aprendam comigo a obedecer o Pai. Aprendam comigo. Olhem para mim. Vejam o meu exemplo de amor e submissão aos mandamentos do Pai. E esse Espírito Santo, esse Consolador, o Paráclito, ele vai ensinar vocês. O Paráclito, o Espírito vai dizer, olhem para o Filho, olhem para a forma como ele obedeceu o Pai. E Jesus então termina de forma inusitada com uma frase que aparentemente não faz nenhum sentido no versículo 31, quando ele diz assim, levantai-vos, vamos-nos daqui. E nós vamos observar que Jesus não saiu, ele não foi para nenhum lugar. Então, o que é que significa essa frase? Levantai-vos e vamos daqui. Possivelmente essa frase é uma expressão que significa vamos enfrentar o que vier obedecendo ao Pai. Vamos enfrentar, não tenham medo. É mais ou menos aquele grito para os desanimados, aqueles que estão desencorajados. Jesus diz assim, vamos, levantem. Vamos enfrentar. Vamos seguir os desígnios do Pai. Jesus, então, resumindo, e esse é o ponto desse texto, a marca do verdadeiro discipulado é amor e obediência. E amor e obediência são coisas inseparáveis. E para isso, para esse processo de amor e obediência, Jesus promete um paráclito, um professor, um preparador de lar, um intercessor, um ajudador. Alguém que traz paz ao nosso coração, para nos transformar em uma casa gloriosa para Deus. C.S. Lewis, em uma das suas obras, Cristianismo Puro e Simples, ele usa exatamente essa figura, e eu gosto muito dessa citação dele. Ele diz assim, imagine-se uma casa. Você já parou para pensar em você como uma casa, como Jesus falou aqui? Ele diz assim, imagine-se uma casa viva. Deus chega para reformar e reconstruir essa casa. Não é assim? Deus chega na nossa vida para reformar e reconstruir essa casa. No começo, talvez você consiga entender o que Ele está fazendo. Ele desentope os ralos, conserta as goteiras do telhado, etc. Você sabia que esses consertos eram necessários e por isso você, no início, não se surpreende. Mas, de repente, ele começa a derrubar as paredes da casa. Isso lhe causa uma dor terrível e aparentemente não tem sentido. O que ele pretende fazer? A explicação é que ele está construindo uma casa muito diferente da que você queria ser. Ele está construindo uma nova ala aqui, acrescentando um novo pavimento ali, erguendo torres ali, abrindo pátios. E quando você é transformado e o Espírito começa a habitar no seu coração, você pensava que seria transformado num simpático chalezinho. Mas ele está construindo um palácio, no qual pretende habitar em pessoa. É isso que Deus está fazendo na nossa vida. Ele está fazendo uma reforma completa. E às vezes nós não compreendemos os percalços da nossa vida, e a vida do cristão é cheia de desafios, porque o Espírito está nos transformando no lar. Num lar onde o pai e o filho possam viver confortavelmente. No lar onde Deus possa habitar, e um lar onde Deus possa dizer na sua vida, eu sinto-me em casa. Deus quer mais do que nos simplesmente salvar.
O Espírito quer nos transformar à imagem de Cristo. É isso que Ele está fazendo na nossa vida. E tem hora que nós não entendemos o que Deus está fazendo na nossa vida. E como às vezes Ele nos leva em túneis de aflição. E como às vezes a nossa vida parece não ter sentido. E como às vezes nós parecemos nos sentir perdidos. Mas Ele está fazendo uma casa. Ele está nos preparando para que nós sejamos o ambiente perfeito, onde um Deus santo e poderoso habite em nossa vida. Que ensino poderoso de Jesus para os discípulos. E as aplicações são claras. Existe uma relação indissociável entre o amor por Cristo e a obediência. Mas a obediência a Cristo somente pode ser alcançada com a assistência do Espírito Santo. Nós jamais conseguiríamos, irmãos, sem um professor, sem esse auxiliador. E a mensagem desse texto é: sim, você tem um auxiliador. Esse auxiliador é maravilhoso. Por quê? Porque ele é melhor quem conhece o Pai. Ele é melhor quem conhece o Filho. Ele é melhor quem conhece você, porque Ele mora dentro de você. E é por isso que Paulo diz em Romanos que às vezes nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sem som. Ou seja, às vezes nós pedimos coisas, mas o Espírito vai dizer ao Pai o que de fato nós precisamos. E nem sempre é o que nós queremos. Mas Ele é um auxiliador. Ele sabe o que você precisa em cada momento da sua vida. Quando você peca, Ele auxilia, Ele lhe convence de pecado. Quando você está triste, Ele lhe consola nesse caminho. Quando você, muitas vezes, é dominado por maus pensamentos, Ele lembra de outro paráclito que você tem sentado à direita de Deus, de um Salvador que intercede por você. E esses dois paráclitos, esses dois auxiliadores, nunca abandonam você. Você tem um preparador de lar, um lar divino. E há muito a ser feito na minha vida e na sua. Há muita coisa que precisa ser reparada. E Deus está fazendo exatamente isso. Mas além daquilo que o Espírito Santo está fazendo, o Espírito então nos dá meios de graça para que nós possamos também nos preparar melhor para essa habitação. E esses meios de graça são a leitura da palavra, a meditação, a oração, os sacramentos como a ceia do Senhor. São meios poderosos de graça, que nos lembram desse relacionamento com Cristo diário, onde o Espírito o tempo todo está nos chamando para Ele. E o tempo inteiro o Espírito Santo está dizendo: eu sou o melhor da vida. Por que você está perdido? Por que você acha que a vida não tem sentido? Nós estamos pensando em coisas, em ídolos do nosso coração. E a obra do Espírito é arrancar esses ídolos para que apenas Deus nos satisfaça. É tudo que eu e você precisamos. Deus. Você tem um professor. Ah, que professor glorioso, incansável. Nunca desiste de nos ensinar. Nos ensina pela palavra, pela pregação, pela instrução, pela providência, pela vida. O tempo todo Ele está nos ensinando. E esse professor, o tempo inteiro, ele está nos apontando um alvo. E esse conselheiro, esse paráclito, o tempo todo diz: mantenham os olhos em Cristo, aprendam com Ele, aprendam a obedecer ao Pai como Ele, confiem nele. Imitem o exemplo de obediência. Eu vou ajudar vocês a se parecerem com Ele. E a conclusão é muito simples de tudo que nós ouvimos. Bom, se você é um cristão verdadeiro, você nunca está só, meu irmão. Cristo está com você, não há a menor dúvida. Mas Ele não é um espectador da sua vida. Ele precisa preparar você para a eternidade. E Ele está fazendo isso. E nem sempre a obra dele em nós é fácil.
Ele precisa me preparar você, até aquele encontro com Cristo, onde finalmente todo o corpo do pecado será abandonado. Quando Jesus voltar, nós teremos um corpo glorificado e finalmente essa casa terá o expurgo de tudo aquilo que desagrada a Deus. E é por isso que Paulo diz que o Espírito milita, ele guerreia no nosso coração, ele briga dentro de nós, para expurgar as mazelas, os ídolos, os pecados, a nojeira, a imundície que há em nosso ser. O Espírito precisa espremer para curar, sarar e nos ensinar que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Se você é um descrente nessa noite, você está sozinho. É verdade, você está literalmente sozinho nesse mundo. A única coisa que você tem é você mesmo. Mas se você se arrepender nessa noite, se você crer nesse Jesus Cristo maravilhoso e Salvador, você vai ter a presença de Deus na sua vida. E essa será a maior experiência, a melhor transformação que você terá. Você vai ser casa de Deus a partir de hoje. E a minha oração é que Deus faça isso na sua vida. Vamos orar. Bendito Deus, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Nós nem mesmo podemos compreender a beleza, a grandeza da obra do Espírito em nossa vida. Ele nos regenera, nos dá vida e nos deu vida quando estávamos mortos. Ele nos batiza, nos une a Cristo. Ele habita conosco, Ele produz fruto, Ele nos auxilia em oração. O que seria da nossa vida sem esse glorioso Paráclito? Mas ajuda-nos, Senhor, a responder essa obra do Espírito em nós, adornando melhor a nossa vida, nos voltando mais para o Senhor, buscando mais a Tua presença. E hoje, quando vamos participar da ceia do Senhor, nós nos lembramos disso. Nós nos lembramos que o Senhor Jesus prometeu, mediante o Espírito, estar aqui conosco. O Senhor está aqui em nosso meio, porque nós somos a Tua casa. E a Tua presença é a melhor coisa que existe nessa vida. Nós poderíamos não ter nada, nós poderíamos não ter dinheiro, bens, riqueza, um teto, um abrigo, mas sentir a Tua presença, Senhor, por um segundo nessa vida. É como experimentar a eternidade ao Teu lado. O Senhor está nos preparando para a eternidade, e o Espírito está fazendo isso. Mas o Senhor prometeu aos discípulos que ia voltar, e nós aguardamos o Teu retorno, e a ceia também nos lembra disso. Que possamos então estar nos preparando também, usando os meios que o Senhor nos deu, para nos adornarmos e nos prepararmos para o encontro com o Senhor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.